Tudo bem? Bem-vindo ao canal O Investidor Cético. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários aí para tentar esclarecer algumas dúvidas, algumas concepções, às vezes que ficam um pouco perdidas no meio do caminho. E antes da gente começar, vai entrar a vinheta. Aproveita esse tempinho para já se inscrever no canal, acionar as notificações e já vai pensando aí no que você vai colocar aqui na área de comentários. Então vamos lá, os fundos imobiliários eles estão aí se tornando, né, já são na verdade, talvez os investimentos de renda variável mais populares entre os investidores individuais. E isso é uma coisa até relativamente fácil de entender, até intuitivo, né, porque o brasileiro em particular, o latino em geral, mas o brasileiro em particular, tem um grande apreço por imóveis, né, pelo investimento em imóveis, porque o imóvel é uma coisa tangível, palpável, dá a ideia de solidez, né? E em países onde a gente não tem muita segurança das coisas, né, ter palpabilidade, né, tangibilidade acaba sendo uma coisa importante. E em outras épocas, quando o mercado financeiro não era tão desenvolvido, isso aqui no Brasil mesmo, e eu não estou falando de tanto tempo assim, quem é mais velho vai ter lembranças aí de uma época em que investimentos voltados para indivíduos, para pessoas físicas, eram caderneta de poupança e imóveis. Não que não existissem outras coisas no Brasil, sempre teve lá bolsa de valores, alguns títulos mais sofisticados e outros, mas o mercado financeiro não era tão acessível para o pequeno investidor como ele é hoje, né? Então, as coisas eram mais fáceis antigamente porque a gente tinha menos opções, né? O universo de investimentos para uma pessoa comum se reduzia a 3 ou 4 coisas, e olha lá, né? A gente acabou desenvolvendo essa afeição aí pelos imóveis e natural que os fundos imobiliários acabem sendo para os investidores uma espécie de porta de entrada para o mercado de renda variável. Porque ao investir em fundos imobiliários, se está investindo em imóveis, né? Então, nós brasileiros, investidores brasileiros, gostamos de imóveis, né? Mais uma vez, isso não é só um privilégio do investidor brasileiro, né? No mundo todo, as pessoas sempre acabam dando um pouco mais de valor para a tangibilidade. Mas, enfim, aqui a gente já tem essa relação especial com os imóveis, né? É uma forma diferente de investir em imóveis também, então acaba sendo uma coisa que atrai bastante gente, até pelo seguinte, hoje em dia, né, e esse hoje em dia já vem de algum tempo, né, imóveis estão exageradamente caros, né? Desde que começou aí um ciclo mundial de queda de taxas de juros, aqui no Brasil não, no Brasil a gente foi por um outro caminho, né? Mas nas últimas décadas houve uma grande inflação de ativos reais pelo mundo, e aí a gente coloca imóveis, coloca ações, né? Não é à toa que surgiram tantos bilionários aí pelo mundo, né? Porque o patrimônio desses bilionários tipicamente está em ações, né? Mas o ponto é que os imóveis se encareceram a tal ponto que é muito difícil hoje uma pessoa comum, né, alguém que já não seja rico, que não herdou, etc. e tal, conseguir, por exemplo, comprar um imóvel sem se pendurar num financiamento de longo prazo. Tanto mais fazer uma carteira de investimento em imóveis, né? Hoje uma carteira de imóveis é algo praticamente fora da realidade para uma pessoa que esteja começando do zero, que já não tenha patrimônio formado. Então, os fundos imobiliários acabam sendo um caminho ideal para isso, porque permitem às pessoas investir em imóveis de forma diversificada, sem a encheção de saco de ser dono do imóvel, né? Às vezes as pessoas falam assim, o imóvel, investir em fundo imobiliário é um imóvel físico. Eu estou esperando ainda o dia que alguém vai me explicar o que é um imóvel não físico, né? Será que é um imóvel no metaverso? Será que é alguma coisa assim, né? Ou, não sei, né? Talvez se for assim numa incorporadora que está vendendo um imóvel, um prédio que ainda não foi construído, talvez a gente possa falar num imóvel não físico, porque ele ainda não existe. Mas eu quero lembrar o seguinte, nas carteiras dos fundos imobiliários, os imóveis são físicos, tá? Não são imóveis imaginários, não, né?
Então a gente pode dizer assim, investir em imóveis de forma direta, talvez é uma forma melhor da gente falar, ou investir por meio de fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, eles não são uma novidade no Brasil. Eles são uma coisa já até um pouco antiga. O que é novo é a popularização desses fundos imobiliários. E a gente pode dizer que houve, talvez, assim, uma primeira onda maior de popularização dos fundos imobiliários, ali por volta de 2012, 2013, que foi quando a taxa Selic caiu bastante, a gente foi até aquilo que na época era o nosso nível histórico mais baixo em tempos recentes, que foi 7,25% ao ano, e mais ou menos naquela época, né, investidores que estavam em renda fixa, acostumados ali a receber o dinheiro tranquilo ali de uma renda fixa generosa, começaram a procurar outras coisas para tentar salvar um pouco da rentabilidade, e descobriram os fundos imobiliários. E essa época, né, 2013, 2014, né, por aí, foi uma época complicada para os fundos imobiliários, porque houve um choque de expectativas. Então a gente tinha, de um lado, investidores que estavam assim, desesperados por rentabilidade, né, investidores que estavam vivendo de renda e que viram seus rendimentos cair e estavam desesperadamente buscando alguma outra coisa, e de outro, alguns agentes do mercado financeiro que estavam de forma muito sacana oferecendo ou divulgando os fundos imobiliários como se fosse uma espécie de renda fixa turbinada, partindo do seguinte raciocínio, de que, olha, imóveis são alugados, esses aluguéis têm um contrato que prevê o recebimento mensal, todo mês paga o aluguel, então como você vai receber o aluguel todo mês, então é uma renda fixa, né? Vejam que assim, uma distorção do raciocínio, uma distorção do conceito de renda fixa. E fundo imobiliário, assim como o imóvel, não é um investimento de renda fixa, é investimento de renda variável. Eu sei que tem gente aí, inclusive em finanças, que gosta de tratar imóveis como se fosse uma classe separada, que não é nem renda fixa nem renda variável. Não, é renda variável, porque atende todas as características de renda variável. É um investimento que representa propriedade, tá? E é um investimento cujo mercado não é regulado por um contrato. Então, assim, não tem um contrato dizendo quanto que um imóvel pode valer, quanto que ele vai valorizar, né? É o mercado que decide, tá? Um imóvel pode se valorizar 1000%, pode ir a zero, é raro acontecer, mas eventualmente pode acontecer, tá? E é o mercado que decide, tá? Então, ele está sujeito às oscilações do mercado. Tudo bem, imóvel pode ser bem menos volátil que ações, ainda que haja controvérsias quanto a isso, pode ser, mas isso não descaracteriza como investimento de renda variável. Mas o fato é que começou-se a se oferecer naquela época, né, imóveis como se fosse um investimento de renda fixa, e, obviamente, muitas pessoas se frustraram, porque aquela aparente estabilidade dos fundos imobiliários, em algum momento se mostrou que não era tão estável assim. E, de novo, ressaltando, de forma geral, fundos imobiliários tendem a ser menos voláteis que ações. O índice dos fundos imobiliários, o IFIX, por exemplo, historicamente, né, vem se comportando de forma menos volátil do que o índice Bovespa, por exemplo. Mas isso não significa que eles são isentos de volatilidade e definitivamente não são investimentos de renda fixa. Eles podem ser investimentos de renda recorrente, porque estão ali distribuindo aluguel mensal, mas não são renda fixa. Mesmo investimentos de renda fixa também não necessariamente vão ser investimentos recorrentes. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E, naturalmente, quando a gente vai investir em fundos imobiliários, é importante a gente fazer essa distinção. Eu sei que muitas pessoas podem dizer que isso é uma mera formalidade, mas não é uma mera formalidade, porque a forma como o investimento é apresentado leva a pessoa a criar expectativas. Então, a pessoa vai para os fundos imobiliários naquela expectativa de que vai ser a vaquinha leiteira, e é realmente a expectativa da maioria dos investidores. Tipicamente, quem vai para fundo imobiliário está em busca de renda recorrente, mas tem que ficar atento aí para essas oscilações, né, e para o fato de que, apesar de ser mais seguro do que outros investimentos de renda variável, não é uma coisa isenta de risco e não é uma coisa 100% segura. Um exemplo,
durante a fase aguda da pandemia, né? Alguns segmentos econômicos que foram diretamente impactados são aqueles que, nas últimas décadas ou nos últimos séculos, todo mundo dizia que era prova de crise, né? Quem nunca ouviu aquela história assim, olha, abre um restaurante por quilo que esse mercado não tem crise? Bom, até vir a pandemia e todos os restaurantes tiveram que fechar, né? Prédio de escritório nunca tem crise porque as empresas sempre vão precisar de espaço. Bom, parece que as coisas estão mudando um pouco. Shopping center nunca tem crise. Então, mesmo aquilo que se via como porto seguro, a gente teve uma lição, né, digamos assim, que foi uma lição de humildade que o mercado nos deu para a gente lembrar que não existe investimento sem risco. E uma outra curiosidade sobre fundos imobiliários aqui no Brasil: o mercado de fundos imobiliários ele está amadurecendo bastante e está amadurecendo rapidamente. Ainda falta bastante coisa, né? Mas ele já é um mercado melhor do que já foi, apesar de alguns abusos aí que andaram acontecendo nesses últimos anos, em especial na fase, né, após a fase aguda da pandemia, onde aconteceu de novo essa coisa de investidores desesperados em busca de rentabilidade, e alguns gestores de fundos imobiliários aí, instituições que fazem a distribuição, andaram pisando um pouco na bola, né? Mas o mercado está amadurecendo. E hoje, né, o Brasil ele tem mais diversidade de fundos, os fundos começam a ficar um pouco maiores, porque até então a regra no Brasil era ter fundos monoativo, fundos de um único ativo, que tinha um único imóvel. E isso, mais do que nunca, obrigava o investidor a fazer uma carteira de fundos, porque não havia diversificação interna na carteira. Inclusive, essa é uma grande diferença do mercado brasileiro para o mercado americano. O mercado americano de fundos imobiliários é um mercado bem mais maduro que o nosso. Lá eles chamam os fundos imobiliários de REIT, né? R-E-I-T, que é o Real Estate Investment Trust, né? Então o REIT é o equivalente ao nosso FII, mas uma grande diferença dos fundos imobiliários americanos é que eles costumam ter carteiras muito diversificadas. Então, comparativamente, os Estados Unidos têm um número menor de fundos imobiliários do que o Brasil. Tem mais, mas assim, se a gente for comparar com o mercado de ações, é um mercado até pequeno em quantidade de fundos, mas são fundos muito grandes. Então, proporcionalmente, o mercado americano de fundos imobiliários em quantidade é relativamente pequeno comparado com o brasileiro. Mas lá você tem fundos muito grandes e muito diversificados internamente. Aqui nós estamos caminhando para isso. E uma outra característica que também é interessante é que nos Estados Unidos, os fundos de lá, os REITs, eles são muito mais próximos de um ativo financeiro do que de um ativo imobiliário. Tanto que boa parte dos livros americanos sobre investimentos acaba tratando um REIT, um fundo imobiliário, como se fosse uma ação pagadora de dividendos como outra qualquer. Assim, um típico livro americano de investimento em dividendos geralmente vai tratar ações e fundos imobiliários como a mesma coisa. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o fundo imobiliário está mais próximo do imóvel do que do ativo financeiro. Tanto que acaba sendo uma coisa importante para o investidor entender alguma coisa do imóvel, procurar entender sobre as características, às vezes, né? Localização, tipo de imóvel, etc. E isso, em princípio, a gente pode dizer assim, não é nem bom e nem ruim, é uma característica do mercado. Pode ser que o mercado brasileiro, com o tempo, fique mais parecido com o mercado americano. Mas, para o investidor, isso é uma armadilha, porque obriga o investidor a ter algum conhecimento de imóveis. Não é como investir numa ação tipicamente pagadora de dividendos, que a gente vê ali 3 ou 4 indicadores e a gente já consegue tomar uma decisão mais ou menos segura. Mas, novamente, é algo a ver como que o mercado brasileiro vai evoluir. Já evoluiu bastante, já amadureceu bastante. Vamos ver como é que isso aqui vai estar no futuro. E lembrando, tá? Nunca mais faça confusão. Fundo imobiliário não é renda fixa, apesar de pagar fixamente, entre aspas, todo mês. Renda fixa é uma coisa, renda recorrente é outra. E é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.